Está no ar mais um New Way Cast. Eu sou o Douglas Andrade. Eu sou a Érica Andrade. Todo sábado às 18 horas pela Atitude TV a gente tem um encontro. Já vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. E também você pode se conectar conosco através do @soulnewway. Lá você vai saber sobre relacionamento, vida com Deus e muito mais. New Way Cast também está na TV da família, Bem Mais TV. Hoje a gente vai conversar sobre um grande desafio, criar filhos. É um desafio atual? Muito atual, muito atual. Eles são empresários, eles namoraram por 8 anos, têm 24 anos de casados, são pais do Juan, de 23, e da Júlia, de 19 anos. Sejam muito bem-vindos, Durvalino e Priscila Rodrigues. Prazer é todo nosso. A gente atendeu o chamado aí, né? De estar aqui, poder estar compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido aí. É muito importante isso, que as pessoas, às vezes, olham você na igreja ou dentro do seu empreendimento e acham que é só o que ela está vendo, não sabe o que tem por trás. E aqui é a hora da gente mostrar todo o agir de Deus e tudo aquilo que você se preparou. Que é a real, né? É a vida real. Vida real, né? É vida real que a gente fala, né? Pri, você é mais quietinha. Quero ver. Sou a mais quietinha. Os bastidores Tava falando, eu pensei que a gente tinha conversado no podcast, eu cheguei atrasado. Vamos lá, quero ouvir um pouquinho de você sobre a história de vocês dois como casal, né? Antes da chegada dos filhos. Compartilha com a gente. Então, né, como você já falou, nós namoramos 8 anos, né? Começou cedo, hein? Começou cedo, 17 anos. E aí? 19. Aí em 2001 nós casamos, né? E logo nós tivemos um filho, Juan. Eu casei em março e em maio eu já estava grávida. Durvalino queria muito um menino. Meses depois? Meses depois. Pô, irmão, perdeu o parquinho rapidinho. Pô, a gente já tinha viajado pra caramba, já tinha aproveitado a beça e tudo, e era um sonho meu Já tinha esse de criança, eu sempre tive esse sonho de ter um filho. E aí você concordou, aceitou? Eu sonhei o filho, ele nasceu Do jeitinho meu que sonho. Eu falo, Sério? vai Até ter de olho claro, hein? De que isso, olho claro? Vai falar que é do padeiro, que não sei o que e tal. Não, dá pra ver aqui o gene recessivo nos dois aí. Não, meu sogro tinha olhos claros e ele Juan saiu tem com olho- olho mel verde lá, verde com mel. esverdeado. O teu Não também é castanho, Então, mas ele tem um pouco mas... Vocês iriam casar na igreja católica? Por quê? Vocês não eram crentes? Não. Isso, eu tava até interrompendo, eu sou de interromper um pouquinho, né? Vamos lá, fica à vontade. A gente já, né, já vinha com um relacionamento e nessa pegada de já se caminhando para o casamento, e a gente foi procurar, a gente não era evangélico, a gente foi procurar a igreja para casar na igreja católica. Aí lá o padre falou, volta mais próximo, assim, assado e tal. E nesse meio tempo aconteceu algo que mudou um pouco a nossa história, que foi o falecimento do meu pai. E eu trabalhava com ele na reciclagem, lá na nossa empresa, desde os 13 anos de idade. Só que eu tinha feito todos os papéis, só que eu nunca tinha feito o papel dele. Ele era centralizador, tudo tinha que passar pela mão dele antes e tudo. Eu tinha feito tudo que você pensar, mas o papel dele eu não tinha feito. E aí, infartou, é uma morte repentina e você não está esperando. E eu tinha 25 anos de idade, me vi por formar uma família e tendo que tomar conta da família dele, que eu sou o mais velho da família. Minha sogra, os irmãos que eram mais novos. Meus irmãos. E aí as pernas bateram uma na outra, o medo bateu. Só que Jesus nos encontrou. Um amigo nosso convidou, né, para a gente estar indo numa igreja evangélica. Aí Durvalino falou assim, vamos, Priscila? Eu falei, vamos. Aí, nesse mesmo dia, a gente já aceitou Jesus. A gente já teve um encontro com Jesus. Um encontro. Bênção, não perderam tempo. Na primeira ida? Na primeira ida. E assim, foi uma virada de chave mesmo na nossa vida. Por quê? Durvalino bebia. No dia seguinte ele não bebia mais. Agora eu sei, né, que eu era alcoólatra.
Quando você conheceu ele, já bebia? Já bebia muito. E aí, quando ele se converteu, aceitou Jesus, no dia seguinte ele já não bebia mais. Quanto tempo Mudança- vocês tinham de casados? Não, eles iam casar ainda. Já Ele casou, já namorava. casava 8 anos de namoro. É. 7 anos de namoro, né? Aham. Então, vocês já casaram convertidos? Já. Pô, já foi bênção, né? É. E assim, com namoro santo, que a gente aprendeu na igreja. A ter um Aprendeu namoro e aí santo, porque a a gente gente ficou não 10 tinha um namoro meses, santo. né? Não tinha aquela prática. Olha que interessante, vocês namoravam por muitos anos, né? Não eram crentes, tinham vida sexual ativa, Sexual como ativa. namoro no mundo é assim, Isso. né? Quem realmente se preserva, se guarda, é quem conhece a Jesus, quem vive ali o evangelho, né? E aí, mesmo depois de tanto tempo de namoro, quando vocês aprenderam que tinha que ter um namoro santo, vocês assumiram esse compromisso. Assumimos esse Assumimos. compromisso. Por quanto tempo? Conseguiram isso? Ficamos 10 meses, Até a data do casamento. 10 meses até a data do casamento. E assim, ele, né, tinha alguns costumes, palavras chulas, Palavrões. palavrões. Era demais. Mas assim, impressionante mesmo a conversão. Mudança mesmo. No dia seguinte, não tinha mais palavrão, não tinha mais bebida, né? O temperamento forte, Deus vai moldando, tá trabalhando até hoje, mas as coisas Esse nítidas, trabalho. sabe aquele pecado nítido, Deus foi limpando tudo. E como que foi essa mudança tão repentina, né, após a conversão? Bebia num dia, falava palavrão num dia, e no outro essa mudança foi tão significativa, assim. Como que foi isso? Foi um encontro com Jesus mesmo. Jesus, quando entra, Jesus transforma. Sabe, hoje eu às vezes não vejo essa conversão genuína. Sim, sim. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, realmente houve uma transformação. A gente começou a entender. Eu confessei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tinha um relacionamento com o Duvalino, agora eu não quero mais. Aí ela até brincou, eu sempre te avisei que você não tinha que ter tido relacionamento nenhum. Mas assim, a gente entendeu o plano de Deus, sabe? A gente entendeu o que Deus queria pra gente, o sonho de Deus pra gente. E na época a gente passava por dificuldade financeira, até porque o pai dele tinha falecido. Mas assim, Deus foi realizando todos os sonhos nos mínimos detalhes. O nosso casamento foi um sonho, a nossa lua de mel foi um sonho. Deus foi providenciando tudo mesmo. E nós fizemos com o coração assim, bem livre, sem querer nada em troca de Deus, sabe? A entrega foi verdadeira, a entrega foi sincera e Deus foi arrumando verdadeiramente a nossa vida. E vai arrumando, né, até hoje. Até hoje. Antes dessa experiência, você já tinha assim, um preconceito, vamos dizer assim, preconceito é já um conceito formado sobre o que era ser cristão? Assim, não pode isso, não pode aquilo, então talvez assim, agora que eu aceitei eu não vou fazer? A minha mãe, ela era evangélica, né? E aí, quando eu saía, que eu gostava muito de sair, e ela passava, André, até quando? Você vai, eu tô aqui, continuo orando por você, você vai continuar nessa vida, de noitada, bebida, não sei o quê. Eu falei, mãe, vai chegar meu tempo. Vai chegar meu tempo. E aí o meu tempo chegou. Eu lembro que quando eu fui à igreja, eu fui numa de agradar ela. Só que quando eu cheguei lá, como a Priscila falou, eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro genuíno. Entendeu? Nesse encontro você identificou que você tinha que mudar de vida. Tinha que mudar de vida, aquelas coisas que... Não teve nenhum processo de conversão. Não teve um pedaço, não teve um gap. Eu não não tinha que teve. fazer, né, não? Ele já tinha aprontado, possível, o cara já já tinha tinha feito aprontado. Já tinha rodado bastante. Ele falou, Tinha caramba, minha aprontado. vez chegou, é agora, né? Não vou perder Foi tempo. muito bagunceiro aí na rua e graças a Deus ele me resgatou desse limbo, desse limo. Por completo, viu? Numa cajadada só. Já tinha uma mãe orando ali, intercedendo. É, O poder das Muito mães que importante, oram, não é? Muito Então importante você foi. teve também um processo, entende, né? Sim, para É. ela, Foi- né, um tempo. Ele Isso aí. conhecia já o evangelho pelo exemplo da sua mãe. Sim. E ela, muito sábia, também não cobrava ali. Ela só te mostrava, olha, né, sai dessa vida. Até quando? Até quando? Vamos lá, filho. que Não sei o quê. Entendi. E aí vocês viveram, então, que bom que vocês entraram no casamento já
conhecendo Jesus, né? E ali estando com Jesus. É isso. Voltaram lá Isso. para falar com o padre depois, não? O padre ficou a ver navios. Beijo, padre. Infelizmente, o padre ficou a ver navios. Tá, e aí, como é que foi esse processo de Então, início de casamento? aí- Filho pequeno, vocês logo tiveram filhos, né? Foi. Vocês tiveram pouquíssimo tempo como marido e mulher. Logo entrou outro papel, de pai e mãe. Ai, Foi. isso aí. Que foi delicioso. Eu conheci uma mulher que eu não conhecia durante 8 anos. Eu ficava impressionado. Eu estava no quarto, ou ele no quarto, né? O Juan no outro quarto, e aí Priscila, ele chorou. Eu pulava da cama, já estava de pé, né? Já dava um pulo, ele chorou. Eu falei, Priscila, que chorou? Que história é essa? Que não sei o quê. Não, ele chorou. Quando chegava lá, a criança estava chorando. E aí, mamãe, levanta, bota para rotar. Foi mamãezona. Ajudei um pouco. Dividir o quarto. Mas ela foi Mãe, demais. né? Papel de mãe, né? Até demais. hoje a ligação com eles é muito forte, né? Estamos falando das crianças, amor. Das crianças. Uma criança de 23 e outra de 19. 19. É, minhas crianças. Criança, né? Vamos convidá-los para o dia 7 de junho, né? Dia 7. Vamos ver, né? Entendi. E aí, como é que era o relacionamento de vocês nesse novo tempo? Quando Jesus ele chega na nossa vida, né? A gente vive um novo caminho, né? New Way é um novo caminho, né? E como é que foi viver essas experiências dentro de casa, como marido, mulher, E pai, mãe, filho? E ao mesmo tempo, né? Pouco tempo de casado e já casado com Cristo, né? Agora E pouco tempo com Cristo. para pôr em prática os preceitos de Cristo, ensinar eles, né? A gente apresentou a Cristo, né? A gente se batizou, eles apresentam as crianças a Cristo, né? Nos casamos na igreja. A gente levava sempre as crianças para a igreja, isso aí, a gente perdi cumpria tudo que deveria cumprir, né? Só que assim, hoje, revivendo, né, um pouco tudo que eu vivi, eu lembrei que eu era muito ativista. A gente acabou tendo muita função na igreja, a gente acabou negligenciando em algumas áreas com eles. Porque assim, a gente levava para a igreja, a gente ensinava, a gente orava, cumpria o papel, só que a gente foi deixando brechas no meio do caminho. E os dois se afastaram, mas assim, se afastaram de forma triste mesmo, sabe? De achar que, gente, agora eu perdi o controle, não sei como é que Deus vai Tinham que fazer. idade? Então, com 12 anos, a Júlia já não queria mais saber de Deus. Ela ia porque era obrigada. E o Juan, a gente ainda conseguiu levar um pouco até os 14 anos, que ele decidiu se batizar. Mas ele decidiu se batizar na empolgação. Vamos batizar porque os amigos estão se batizando. Mas os dois iam para a igreja, mas não estavam lá com Cristo. Como que ficou a questão, né? Eu digo que quando a mãe, ela sempre tem uma culpa, né? Eu falo que quando nasce uma mãe, parece que vem com um chip de culpa, não é? Acho que para o pai nem tanto, mas para a mãe sim. Como é que ficou isso? Hoje vocês identificam e reconhecem que faltou ali um certo equilíbrio. Faltou um equilíbrio. Entre igreja e família e filhos, que é um grande desafio hoje, a gente ter tempo para administrar bem as nossas funções. Vocês são profissionais, vocês são marido e mulher, vocês são pais, né? Vocês são filhos também. Então, assim, a gente exerce muitos papéis, né? Verdade. Fora as atividades que vocês têm na igreja. Vocês são líderes de célula, vocês têm célula abaixo de vocês. Então, assim, quando a gente vê, a gente já está o quê? Cansado, não é? Como é que foi identificar isso? Na época, vocês chegaram a identificar com a perda da vida espiritual dos filhos de vocês? Então, na época, assim, dessa faixa de 12 anos ainda, a gente não estava identificando muito, porque eu e Durvalino, a gente levava para a igreja, a gente achava que estava cumprindo o nosso papel. Escola bíblica. Entendeu? Escola bíblica. E não é isso. Os Qual eventos. é o papel, então, Priscila? O papel é o diálogo, é todo dia, é a nossa vida com Cristo, é eles terem o nosso exemplo dentro de casa, mais do que na igreja. Entendeu? E muitas vezes eles não viam uma leitura de Bíblia, pegar a Bíblia e abrir para ele visualizar ali, poxa, minha mãe está lendo a palavra.
Ah, minha mãe está orando. Exemplo O mesmo prático o ali. exemplo prático. E como o Durvalino sempre foi muito rígido, então às vezes era pouco diálogo, né? Durvalino era mais isso, cobrança. acabou e tal. Isso, acabou e ponto. Tem que ser assim. Tem que ir para a igreja, não tem opção. Tudo bem, eles eram novos, realmente a gente não pode dar muita opção. As crianças têm que, né? Só que a gente tinha que conversar mais, mas o cansaço, a correria do dia a dia, eu vi uma negligência minha. Aí é essa culpa que eu tenho, assim, mas graças a Deus, né? Deus entrou e transformou tudo. Porque vocês eram muito ativos numa outra igreja, né? Muito. Vocês vieram para cá depois. E aí vocês atuavam em vários ministérios, vocês trabalhavam Quanto tempo muito. atuando lá? Como é que foi isso? Então, eu exercia o cargo lá eu era diácono lá, né? E ela, esposa do diácono. E por a gente topar, né, Tudo. trabalhar, O pastor contava não dizer muito não. com a as gente. pessoas não contavam com a dizer gente, não. entendeu? Não, Durvalino e Priscila já pode chamar eles que eles vão estar junto, entendeu? Naquele negócio lá, não, Durvalino e Priscila também pode chamar que eles vão estar juntos, eles não vão. Então a gente ia aceitando essas coisas e quando via, a gente estava mais dentro da igreja do que às vezes dentro de casa, entendeu? Fazendo mais. A prioridade, na verdade, não é a prioridade, né? A escala ficou ali invertida, porque assim, Deus é a prioridade na nossa vida. Pirâmide lá. Depois é a família. A família, né? isso. A igreja vem depois. É claro que Jesus espera de nós que sejamos servos, disponíveis ali, atuantes. Mas ainda mais com filhos nessa idade, na adolescência, pré-adolescência, não é? Exige muito da presença do pai e da mãe, não só a presença física, mas a presença emocional, a conversa, olho no olho. E aí, nesse momento, vocês entendem que faltou. Sim. Faltou sim. Faltou. E aí, pagou um preço por isso? Pagamos um preço alto, muito alto, porque quando eles se afastaram, eles, por mais que tivesse essa vigilância, essa cobrança, veio as mentiras, né? Veio a bebida, veio o consumo de algum tipo de droga nesse meio tempo aí, e muitas vezes a gente não sabia de nada, entendeu? A gente confiava, mas sabia que poderia estar acontecendo alguma coisa, mas não tinha certeza. Então, aí a gente vivia nesse processo, e eu volto a falar porque muito rígido, então ele cobrava muito, então era aquela guerra dentro de casa. E eu no meio daquilo, porque eu tentava, você só defende meu pai. E ele, você só defende as crianças. E eu ficava naquele... Foi um tempo bem difícil. De convívio. A gente sempre teve uma cumplicidade muito grande. Eu e Priscila... A gente sempre se deu bem, assim, né? Muito bem, assim... admirável até por outras pessoas sempre falando sobre isso. Mas esse período foi um período de brigas forte, muito forte. Eu acredito que nesse momento aflora o histórico que você tem dentro de sua família, o histórico dela dentro da dela, e começa o ajuste, porque vocês têm que juntar isso para transferir para os filhos. Isso. E nem sempre a gente consegue. Aí eu costumo falar com os alunos que pai não nasce pronto, então o pai vai errar. Marido não nasce pronto, ele vai errar também. Filho não nasce pronto, então o filho vai errar. Então a gente tem que já ter a expectativa, vamos botar assim, de que o outro vai errar com a gente e a gente vai errar com eles. E aí é tentar ajustar e construir algo novo e algo bom diante de Deus. Entendeu? Um acúmulo de erros para buscar o acerto, Isso né? aí. Então vai construindo a montanha, né? Vai construindo... Você falou, é muito rígido aqui, mas tem hora que vai precisar ser rígido, tem hora que não vai poder ser tão rígido. Isso aí. Entendeu? Porque a gente acha, como é que chama? O meio termo, né? A gente acha o equilíbrio, acordo, o equilíbrio. Que é desafiador, né? Isso. Na prática, no dia a dia, não é tão simples assim, não é? Porque, na verdade, eu digo que pai e mãe, eles erram, mas tentando acertar. Eu sei que em algum momento o filho não consegue ver isso. Pega no meu pé, cobra demais. Mas a verdade é que a gente está ali empenhado, ainda mais vocês que viveram, né, que estavam ali
numa vida imersa com Jesus, buscando, foram transformados, Isso. né, servindo dentro da igreja. De repente você olha e fala, ué, mas os meus filhos não estão fazendo tão. isso? Não estão comigo? É doloroso, não é? E isso foram quantos anos que eles viveram? Começou aos 12? Começou A aos Júlia 12. com 12, o Juan... Aí tem uma diferença de 4 anos, né, pro seu? Isso. A Júlia com 12, a conversão dela genuína foi com 18 anos. Então, um período de Estava 6 vivendo anos. 6 anos. Mas assim, em 2020, né, na época da pandemia, a gente veio para a igreja, veio para a Atitude. E aí acontece outra virada de chave na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente chegou aqui, Durvalino, ele foi discipulado. Ele foi... Discipulado, que a gente sempre fala aí na igreja. Ele foi Foi ensinado que o tratamento com a Júlia não deveria ser aquele. E aí ele foi aprendendo aos poucos mesmo. Os irmãos cuidando dele, Eu falando. fiz uma viagem missionária com a turma fraca aí. Pastor Caio, Pastor Marcos, não era pastor, Brunão, Edson, Salim, uma turma boa, Marquinhos Drummond. E aí essa turma, rapaz, eles me abraçaram assim dentro de uma van que a gente foi para Piauí. A gente desembarcou no aeroporto e pegou uma van em 9 horas de viagem para Aleluia. para Oeiras. Oeiras. Lembro 9 horas aí dentro da van, Muito cara. discipulado ali. Foi uma- Muito. Muita por paulada. por essa turma aí, esse calibre aí, essa Especial. turma especial. E aí você se permitiu ouvir Aí eu fui tratado. E aí, eu até, nesse período, eu precisei ser ferido mesmo, assim, ver sangramentos meus, assim, me calar vendo algumas coisas. Porque Deus falou assim, ó, agora é o momento de você ficar quietinho. Eu vou agir, deixa que é comigo agora. Ele E nunca eu estava acostumado a dominar. É do meu jeito e acabou. Ó, não é assim, assado, era por imposição as coisas. era por imposição. E não eu tinha comecei essa. a ver coisas que eu não concordava de jeito nenhum e eu ia para o meu quarto, me trancava e deixei o negócio rolar. Namorado, assim, o namorado da Júlia, né, que é até amigo do Juan, ele ia lá para casa, ficava lá em casa, deitava na cama, Cama lá, e ele em quieto, casa. ele Negócio que quieto. eu não aceitava de jeito nenhum, entendeu? Ele não, você não, Entenda, irmão. você não tem uma chegou a menininha? sua Tem uma vez, menininha? Tem uma menina, mas vai chegar. Então, na verdade, Deus teve que tratar ele. Teve que tratar ele. Você se permitiu ser tratado, se reconheceu com humildade e obedeceu. E obedeceu. E ela vivendo essa vida, longe ela de Deus. vivendo essa vida Curtindo a longe de vida, Deus. o mundo, o namoro. E esse namorado dentro de casa. Esse namorado dentro de casa, amigo do meu filho. E assim, quando veio esse namorado, eu falei assim, meu Deus, agora que a Júlia vai pro mundo mesmo e acabou. Garota da pá virada. Da pá virada. Era o antigo Durvalino. Era o antigo Durvalino. Durvalino Bebia. do mundo. Os outros falam, né, brinca aí, não, agora tu vai ver, tem filha, tu vai nessa Só pegada que aí. aí eu volto, né, para os planos de Deus, que não são os nossos e são muito maiores do que a gente imagina. Esse rapaz, que é namorado da Júlia, ele que se converte primeiro. Ele foi o primeiro a se converter. coisa Ele começou a vir na igreja com a gente, né? depois um amigo discipulou ele e ele assim se converteu. Quando ele se converte genuinamente. E a Júlia lá, ainda Ele perdida. era, lembrando E a que ele Júlia era ateu, né? O perdida. garoto era ateu. Era ateu? Ele era ateu. O testemunho dele é muito A mãe bonito. É Católica. católica, ela segue bem direitinho. Sempre lá, orando por ele, sempre né? orando por ele. E aí, quando ele se converte, a Júlia começa a questionar Deus. Fala assim, Deus, que esse Deus é esse? Que ele agora está falando e isso e E aquilo. olha que ela já conhecia Deus, E ela, hein? que ela já conhecia Deus, porque a semente já tinha sido Sim, plantada. sim. Aí ela tem um papo com Deus, né? Fiz uma DR com Deus. Fez uma DR com Deus e ali ela tem uma verdadeira conversão. Porque aí ela teve uma conversão genuína, porque eu pedi a ela, Júlia, você tem que se batizar, Júlia, porque todo mundo se batiza. Mãe, não vou me batizar. E aí, com 18 anos de idade, ela resolve se batizar.
E aí tem uma Dela. por conta dela, porque personalidade forte era o que ela queria fazer. E aí, assim, aí você vê a guerra espiritual que a gente vive, que muitas vezes a gente não tem dimensão disso. Na semana do batismo do Hobbes, que é o namorado dela e da Júlia, um dia antes dela se batizar, a cachorrinha dela morre. Do nada, tinha 1 aninho e pouco. Cachorro da Júlia. Cachorro Era da Júlia. amor Era dela. apaixonada. Era igual um filho mesmo. Era igual um filho. Era a gente lá, com a família toda. Aí a Júlia vivia falando assim: mãe, eu não sei o que vai ser da minha vida sem a Kiara, que era a cachorrinha. Eu não sei o que vai ser da minha vida sem a Kiara. E um dia antes do batismo da Júlia, a cachorrinha morre. E aí, aquela menina que, né, viveu esse Comoção, né, período Priscila? Muito. destrambelhada, esse período afastado de Deus, ela consola a casa inteira. Ela foi a mais forte da casa naquele momento. Uma visitação, assim, a gente teve uma reunião na sala, assim, uma visitação de quase 2 horas, assim, falando de Cristo, que ela foi uma das principais. Ai, que lindo. E o meu filho, Tava despedaçado, o gente, Juan, tava bichinho. muito revoltado com Deus, porque ele ainda estava afastado, ele chegou a declarar dentro da minha casa, né, que a gente, né, o lar cristão, ele falou assim: o diabo sempre vence, mãe. Aí eu falei: não, Juan, o diabo não sempre vence, não. Quem vence aqui nessa casa é o Senhor, porque ela foi consagrada a Deus. Aí a Júlia começou a tratar ele, começou a falar. Começou a ministrar sobre a vida dele. Então a dor dela, ela ressignificou ali a dor e lembrou do amor de Jesus, Isso né, aí. por ela. E aí no dia seguinte ela estava lá no batismo, ela e o namorado, o batismo foi lindo, né? Emocionante. Foi muito E hoje eles vivem na presença do Senhor mesmo. Que lindo, gente. Aí, como esse óleo escorreu para o Juan também. Ele começou a ver a mudança deles, do Hobbes, né? O Hobbes virou tipo um discipulador dele. Isso. Mesmo o Juan tendo todas essas informações lá do passado, né, de 20 e tantos anos de igreja. E aí ele começou a perguntar as coisas e o Hobbes, Pedro Hobbes, né, o nome do garoto, e ele respondendo, foi cuidando, e aí ele teve um encontro com Cristo mesmo. Que mover de Só Deus quer saber, só querem saber de Deus. E olha como quando eu falo de desafio de criar filhos, né? A gente idealiza algo, não, nós vamos fazer assim porque é o melhor e tal, toma outro rumo, e aí vem algo inesperado, né? Que é um rapaz que é ateu, que é de fora. Família, né? Terceiro, né? Assim, Deus muda a vida dele para os seus falar assim: caramba, o que meu pai ensinou, minha mãe ensinou, que é o certo, que é o bom. Então, como é que as coisas acontecem? Então, para ter uma mensagem para aqueles que estão ouvindo que têm filhos, se alguma coisa sair do planejado, não perca a esperança. Não perca a esperança. Continue lutando, acreditando e colocando os princípios na frente, porque Deus é maior. o meu conselho é que traga as pessoas para próximo, né? Esse foi o meu aprendizado. O Hobbes, eu falo que ele é como se fosse meu filho, entendeu? Hoje, quem me conhece... até namorar Quem me conhece de antigamente... Nem um namoro hoje. Quem me conhece de antigamente, isso era Hobbes, quase você tá impossível, entendeu? É quase impossível. Eu amo a vida dele, entendeu? Assim como dos meus filhos. Tem sido muito importante na caminhada. Já estão falando de casamento. Já começou a coçar a cabeça. A pergunta vem na minha cabeça assim: vem cá, agora quando tu vê dando uns beijinhos, não dói não. Bobo. Cara, eles estão muito comedidos, assim, Eles são crentes. mudaram, tu não bem, tem mas ideia, tu assim... formados, Aí ela mudados. vai, me chama, minha Não, e eles esposa, não vamos pro se shopping, beijam, que eu tenho que não, comprar as tá? roupas Não tem novas. beijo. Agora já estão É o namoro Sim. santo, não agora tem eles beijo. Namoro santo, irmão. É uma outra fase, né? Porque eles já tinham vivido um... Aí então, levou pra- casamento? Tu pensa o pós-casamento? Guerreiro Ah, é a lá. filhinha. Vai que sair, casar. minha filhinha vai embora. Entendi. E o que vocês fizeram durante esses 6 anos, né? Que a sua filha estava afastada? Para quem está vivendo nesse momento. É uma dica prática. O que você, né? Claro que ele falou, mas assim, queria que vocês trouxessem assim, o que vocês estão vivendo, o que vocês fizeram? Tem uma virada de chave nisso. Qual é? A virada de chave foi a gente atender o chamado de Deus. Né? A gente estava 2 anos dentro da célula do Brunão, e aí,
E ele vendo o potencial, o Brunão falou assim, Valendo, tu era a minha inspiração como crente, cara. Ele tem menos tempo de... É meu líder, entendeu? Tu era a minha inspiração como crente. Falou, cara, quando eu for cristão, eu quero ser igual ao do Valendo. O cara se mudou mesmo. Não sei o que ele ficava falando assim pra mim, né? E aí eu me vejo sendo discipulado por ele e tal. E aí ele, por muitas vezes, ele falou, cara, os caras estão lá, a conversa dele com a Lu, pô, estão prontos para assumir célula, que não sei o que e tal. E a Vocês gente não queriam. Não queria. Não queriam nada. Queria nada. Não, eu vou botar vocês como meus co-líderes. Vem com atitude, Ó, que é igreja dá de uma- movimento e Quer quer nada. ficar Então, aí dá facilita hoje você, que não sei o que e tal. Aí, Tava você pra dar célula. começou. Aí fazia viagem, ó, do Valendo que vai segurar e tal. Foi naquele treinamento e tal. E O aí, líder, ele, hein? como a Milena entrou, né, a Milena do Vidal, que é o nosso amigo, entrou naquela situação, aí, Pediu ali pra vocês cara, ajudarem. mas quase que de imediato. Foi. As coisas começaram a destravar, assim, de uma O forma... medo de vocês já eram muito ativos Foi. na antiga igreja, trabalharam muito e entenderam ali que faltou um equilíbrio, né? E o medo de vocês era esse, de voltar a serem ativos, a servirem a Talvez Deus. sim, isso aí. Será que era isso, inconsciente? Pensando... Eu não sei, a gente estava vivendo um momento de apático mesmo, de querer ficar sentado no banco, se alimentando. Só engordando. nos Mesmo bancos, depois de ter eu falo. vivido toda essa experiência com os filhos de vocês, de assim- voltarem para Jesus, de estarem ali, vocês disseram, bem, tá tranquilo demais. vou Não, ficar mas aqui. eles ainda não estavam com Jesus, assim, quando a gente veio para Atitude, eles ainda estavam afastados, então Começou, então, depois que assumiu a célula. depois que assumiu a célula, Ah, e essa foi a virada de chave. Essa foi a quando virada vocês de chave. assumiram o compromisso de servir. de Ele servir. sempre falou, É. o Brunão sempre falou, vocês vão ver quando vocês começarem a liderar, vocês vão ver como que as coisas vão começar Como Deus a acontecer para abençoa a vocês. gente, né? Vocês vão ver. E nós vimos muitos milagres na célula, muitos. A conversão dos meus filhos foi depois que nós nos posicionamos Exatamente. para começar a liderar a célula. Aí foi assim, na semana, Gente, como a gente ouve. no mês que a gente Lindo. começou a liderar, eles Você começaram já viu ali o essa... agir de Deus. É. Como a gente, né? É um privilégio a gente estar aqui É. sendo, né, apresentador do New Waycast, porque como a gente ouve testemunho, não é, de pessoas transformadas, as pessoas que vêm aqui e falam o quanto a célula mudou a vida delas, o quanto eles decidiram servir, né, abrindo a sua casa para uma célula, sendo líder, não é? Agora, a maioria saiu do conforto e foi agir da zona por de favor conforto, de sabe? Deus. Foi viver o projeto de Deus, o plano de isso. Deus. Orar é isso, né? Você ora, mas tem ação, oração, não é? Deus, ele realmente... Ação. É ação. Ele espera que a gente realmente seja o discípulo dele, o ID, não é? A gente está aqui para isso. Tá aqui para isso. Ser servido é muito bom, gente, mas servir é melhor ainda, não é? É um privilégio, não é? Com certeza. E aí foi quando vocês viveram realmente esse novo tempo na vida de vocês, quando vocês se dedicaram a servir. Em outras áreas também, a parte Vai- financeira também, a gente começou a ver Deus mostrando os caminhos que a gente tem que seguir, tá entendendo? Destravou. Eu falo que era tipo um ancoramento que a gente estava vivendo e essa âncora foi recolhida. O ponto inicial foi a gente estar em célula. O curso A Caminho do Sim, que para namorados e noivos vão casar, eu falo, quando você encontra o seu propósito como casal, com o seu propósito individual, as coisas acontecem, porque a Bíblia fala que é vida em abundância. É abundância você tendo mais pessoas, ganhando mais pessoas para Cristo, é abundância no seu trabalho, porque você precisa do recurso para fazer as coisas para Cristo. Então é abundância em todas as áreas. Não estou falando que a pessoa vai ficar rico, não, é abundância. Você vai ter para ter abençoar. É contentamento naquilo que você faz tem e você recebe o recurso necessário para alcançar pra as dar, pessoas. né? Pra dar. Transborda. Isso aí. Transborda e... É verdade. Que bom. Esse momento agora é o momento mais esperado do New Waycast, aquele momento que a gente gosta aqui, que é a pergunta surpresa. É aquilo que o povo quer saber, irmão. Esse momento Será é o que é momento sobre a o gente... casamento da sua filha? Para, garoto. Você Não, agora ele já é outra pessoa. depois você lembra isso a ele, tá? Vamos lá. Qual a maior lição espiritual que essa jornada ensinou para a família inteira?
Depois a gente vai ter que trazer, viu? Júlia, Juan, todo mundo aqui. É. Vai ser um prazer. Qual é a maior lição espiritual que vocês acham que a família de vocês vivenciou, que vocês aprenderam? Que as pessoas possam querer isso também. A maior lição, assim, não sei se o Durvalino vai falar a mesma coisa, mas foi que eu aprendi a esperar no Senhor, descansar em Deus. É difícil. Quando você vive o processo é difícil, mas a maior lição foi essa. Quando a gente descansa no Senhor, Ele vai fazer o melhor. Você tinha fé de que você não ia perder seus filhos. Não, quando eu não ia mais na minha força, porque até então eu tentava fazer, quando você perguntou o que você fazia, eu fazia várias coisas, sabe? Eu tentava argumentar com o Durvalino, eu tentava argumentar com as crianças, e eu orava, eu buscava, mas quando eu descansei no Senhor, sabe, Senhor, tá nas tuas mãos, Juan e Júlia são teus, eles foram consagrados a ti. O meu papel de mãe eu continuei fazendo, é claro, entendeu? Mas assim, a lição que eu tiro foi essa, sabe? Descansar no Senhor. E você, É Durvalino? exatamente isso. Eu já tinha antecipado um pouquinho, né? E que é Cristo, é Deus nas nossas vidas, Ele direciona tudo. A gente tem que confiar. Eu falo que o Evangelho, né, tem até uma ilustração aí que um amigo meu passou há uns anos atrás, que é como pular de paraquedas. Tu tem que confiar no equipamento. O equipamento é Jesus. O equipamento é Jesus. Tu tem que confiar nele. Entendeu? Em todas as situações, você precisa confiar em Jesus. Se lançar mesmo, hein? Se lançar. Então, eu peguei 2 lições aqui rapidamente. Uma é, quando fala descansar no Senhor, irmã, não é você ficar deitado esperando acontecer. Ela continuou sendo mãe, continuou agindo. Mas tem coisas que só Deus pode fazer, porque nós, como seres humanos, não conseguimos. É na nossa fraqueza. Aí entra na sua parte. Você teve que deixar de usar a sua força, a sua parte mais imponente para... A humanidade dele. O ogro. Mas às vezes ser ogro é uma qualidade para algumas coisas. Em você, Você né? deixou de exercer algo que era fácil para você e passou a fazer algo que te machucava, porque você não está fazendo, ou seja, a sua fraqueza. E a Bíblia fala lá, Paulo fala que na minha fraqueza é que sou forte, porque é nela que Deus atua. Verdade. Então, no espere de Deus, no tempo de Deus e na fraqueza é que Deus atua e a gente consegue colocar em prática o ensinamento. Muito obrigado. Amém. Que bênção, gente. Coisa linda. Quem está em casa assistindo a gente, ouvindo, queria que vocês deixassem uma mensagem para os pais. Hoje, realmente, nós temos uma filha de 10 anos, a gente acompanha aí os casais que querem casar, né? A gente acompanha quem já está casado e a gente vê o maior desafio hoje, nos tempos atuais, é criar filhos. A gente ensina o caminho, mas o excesso de informação, eu digo até o excesso de desinformação, que é tanta coisa É desnecessária, verdade. acaba, né, corroborando para que os nossos filhos se percam. O que vocês poderiam dizer para os pais hoje? Eu falei aqui um pouco, né, de confiar no equipamento que é Jesus. Pode fechar os olhos e ir com Ele, entendeu? Tudo que você está fazendo não está sendo em vão. Verdade. A semente está sendo plantada. A Priscila sempre falou isso, Valena, a semente foi plantada. Um dia a gente vai colher. Ela vai germinar, entendeu? A gente tem que confiar que ela vai germinar. Mesmo a gente não veio aqui para pôr medo em ninguém, a gente está aqui para dizer que confia em Deus, que Deus vai fazer por você. Você faz a tua parte, a ação, que Deus vai fazer por você. Amém. Obrigada, que Deus abençoe muito a família de vocês, né? Prospere vocês. Amém. Tudo que vocês fizerem, que sejam pais de multidões, Multidão. né? De muitos filhos espirituais. Olha aí, né? Olha aí. Não, e também aquela dica, né, de não se atarefar muito, que quem se ocupa com muitas tarefas deixa de fazer a vontade de Deus. Né? É verdade. Obrigada, Deus Obrigada abençoe a vocês vocês. muitíssimo. Amém. Obrigada por compartilhar a história de vocês Obrigado. conosco e com você que está assistindo a gente, está em casa, que foi abençoado. Já compartilha esse podcast
para os filhos dos filhos, né? Para as famílias. E para você que deseja ser pai e mãe, não tenha medo. Filho é bênção, é herança do Senhor. Então a gente te espera na próxima semana, no sábado, aqui na Atitude TV. Meu beijo. Tchau, gente. E o Podcast.